Olá, muito boa tarde, bom dia se você não almoçou ainda, assim como eu que estou aguardando o seu convite. Esse é o nosso CPT na TV, aqui na Ubra TV, comigo, Júlio Lemos, e com ela, Luana Lenk. É um prazer estar mais uma vez aqui na sua TV, trazendo o melhor conteúdo da Rádio Cristo para Todos, aqui na sua telinha. Rádio CPT é a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com uma programação incrível, 24 horas por dia, debates, entrevistas, programas sobre casamento, programas para mulheres, para a família de um modo geral, além de uma ampla programação musical em vários estilos. E aqui na Ubra TV, todo sábado, a gente leva até você um resumão do que melhor aconteceu na nossa semana, e a gente começa falando de um assunto, Luana, que é importantíssimo para esse momento. São as eleições, que é o momento que a gente está vivendo aqui agora, e a gente quer trazer aqui no CPT na TV um programa Revista CPT com o Dr. Jean Regina, advogado luterano, falando aí sobre eleições. Existe abuso do poder religioso? É um assunto importantíssimo que você confere agora. Então, assim, creio, por isso como sou, como ajo, como funciono, como é que é família, como é que é a sociedade. Né? A religião, ela é disparado a maior informadora de civilização. A religião informa valores para construir uma civilização. Então, o elemento religioso da maioria necessariamente também vai encharcar a civilização com valores que vão ser compartilhados pela maioria. Então, se eu tenho um aumento do chamado evangélico, e aí de novo, é um gênero gigante, né? Eu vou ter também valores éticos que vão acabar vindo, né, para a vida social. E isso acaba chamando atenção, porque também vai levar ao membro, e já tivemos até uma pergunta nesse sentido, sim, né? O meu líder pode indicar um candidato para eu votar? Pergunta do pastor Índio, né? Isso. Sobre a diretoria da igreja pode indicar a diretoria pode indicar, e aí começou a ter movimentos em que os pastores levavam candidatos lá para cima no culto. Nós víamos esse movimento cada vez mais crescente, né? Dentro da IELB, ok, já vimos esse exemplo, mas vamos imaginar o seguinte: dentro da IELB, a não ser em grandes eventos nacionais, a gente vai ver comunidades com 100, 200, 300 membros ali reunidos. Agora, tu imagina aqueles cultos, né, em outros movimentos evangélicos que juntam 15, 20, 30 mil pessoas, né, negócio televisionado e todas as redes, e tu coloca o cidadão lá na frente, põe a mão em cima da cabeça dele e diz: ó, é esse aqui, né? Olha, é esse aqui. Como a influência dos pastores, e entendam, não somente a influência do fato de ser pastor e líder, mas principalmente o grande nó da questão, usar o altar e o púlpito como palanque. Então este é o ponto, né? Então veja que você começa a ter certos privilégios para determinadas cores aí partidárias ou para determinados candidatos que desequilibram a conversa. A legislação prevendo isso, né, lá no abuso do poder econômico ou do poder político, ela fez o seguinte: não pode ter campanha pública para ninguém em nenhum espaço público, ou seja, nenhum espaço de prédio da administração pública ou instituição de ensino ou de saúde pública, não pode ter campanha. E também em espaços privados de circulação pública, ou seja, não pode ter campanha em supermercado, não pode ter campanha em shopping center, não pode ter campanha em cinema, não pode ter campanha em igreja. Dentro do templo, tá? Dentro do templo tu não vai poder ter banner, não pode ter santinho, não pode ter também comício, assim como eu não posso ter nesses outros espaços que eu mencionei. Se houver algo dessa forma, nós vamos ter então caracterizado, ou pelo menos com um forte indício, que perante a justiça eleitoral vai se processar, um abuso do poder, ou político, ou econômico, ou dos meios de comunicação. Só que o problema foi que começaram na justiça, com o tema igreja, começaram a usar um termo chamado abuso do poder religioso. Ou seja, começaram a dizer para os juízes: ó, o pastor fulano de tal fechou com o candidato ciclano
e agora está encabrestando o voto dos seus membros por conta do abuso do poder religioso. E aí entra a divergência, né? Alguns juízes começaram a comprar essa ideia e começaram a emitir, né, nas suas decisões, Justiça Brasil afora, decisões a respeito desse assunto. Ou seja, existe um poder religioso aí, estão abusando desse poder religioso. Então, com isso, você acaba carregando determinados conceitos e muitos preconceitos a respeito do tema religião, que são perigosos e que a gente tem que pontuar. Ou seja, nós vivemos no Brasil um estado de liberdade religiosa único no mundo. Vai ser tema aí de uma conversa outra qualquer dia desse. Mas a gente vive laicidade no Brasil de cooperação, ou seja, o Estado e a Igreja cooperam como instituições em esferas paralelas para o bem comum. Então, eu não tenho como o Estado chegar na religião e dizer assim, você abusa aí dos seus fiéis na questão espiritual, mas não tem nada a ver com isso. Agora, não venha abusar dos seus fiéis aqui em matéria eleitoral, que não é essa a condição, não é esse o argumento, né? Eu não posso criar esse tipo de pressuposto. E aí é que está o problema. O problema está na expressão abuso do poder religioso, como se, pressupondo, o eleitor, o fiel, não tivesse a liberdade de escolher por si, né? E principalmente porque não existe esse tema nem na Constituição e nem na lei eleitoral, certo? Eu já tenho como enquadrar eventuais abusos de ministros religiosos em outras esferas. Sim. Eu não preciso necessariamente criar essa próxima esfera aí. O Revista CPT vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. Ou pelo Facebook, em facebook.com/radiodaielb. Outro programa que faz o maior sucesso, Luana, é o DR na CPT. Quem gosta de uma DR, mas essa DR você vai gostar, porque é um bate-papo cheio de bom humor, de uma forma muito leve, descontraída e inteligente ao mesmo tempo, entre o pastor Valdemar Garcia Júnior, que é uma figura, com a sua esposa Silmari Carvalho, e eles falam de assuntos aí para casais, sobre relacionamentos de um modo geral. E o programa dessa semana falou sobre assuntos que todos os casais devem conversar. Confira uma palhinha desse super programa aqui no CPT na TV. Às vezes a gente confunde ser cristão, inclusive cobram isso da gente. Mas você não é cristão, cristão tem que perdoar, cristão não pode pecar, cristão mas você não é... fez isso, você né? fez isso, puxa vida. Então há uma expectativa de perfeição. E isso é terrível por dois. Primeiro que é uma mentira, eu ia falar uma falácia, né? Uma mentira muito grande que o cristão, ele é pecador. Né? Tem um termo teológico que diz que simultaneamente somos santos e pecadores, né? Justificados, mas continuamos pecadores até a volta de Jesus, até o dia que ele nos leve, e realmente lá ele vai nos, né, com a sua glória ali, vai nos dar esse presente que é a santidade eterna, né, depois do dia da nossa morte em Cristo Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, infelizmente, por mais que a gente se esforce, tente ser santo, a gente não é. E o processo de santificação do crente, ele é cheio de altos e baixos, o que a gente poderia chamar de pisada na bola. E é tão difícil, e eu falo assim de carteirinha, que eu acho que sou pós-graduando nisso. Não é tão difícil, isso aí a gente faz mais que... Não, eu não digo pisar na bola, mas é dizer isso. Sim. Chegar e falar assim, pisei na bola, errei. É difícil, por que é tão difícil? Porque vai contra o teu ego, né? Aquela coisa de eu tenho que assumir. Sou falho. E eu errei. E isso vai quando você às vezes se sente envergonhado de errar. Porque você, né, porque você assim, né, não na quer maioria errar. das vezes, você sabe que tá fazendo, você sabe que tá fazendo errado. Óbvio que a gente sem querer, às vezes, fala alguma coisa. Aqui a gente tá falando de pisar de bola grave, aquela que vai aparecer no Fantástico. Mas nessas aí, você sabe que tá fazendo errado. Claro. Esse que é o negócio. Mas o cara sempre acha, a mulher, não vai dar nada, né? Não sei o quê. Ninguém mais vai ou menos saber, o cara que é a pessoa que experimenta a droga. Ele acha que ele não vai ficar viciado. Que quem fica viciado são os fracos. Ele é forte, então não vai dar nada. Eu vou esconder, eu vou me encobrir. Isso aqui é só né? Não, às vezes o cara entra no mundo das drogas e não consegue sair nunca mais. Seja do álcool também. Então, a hora que quiser eu paro. Vocês devem conhecer familiares, amigos de vocês em casa. A hora que quiser eu paro. Então para agora. Não quero. Não consegue. É difícil, né? E só que é difícil assumir porque parece... Então quando você pisa na bola, você reconhecer é difícil. E aí a gente começa a criar uma barreira que é a da mentira.
Aí a mentira tem perna curta, então você tenta alongar a perna e aí cria uma outra mentira. E a mentira vai trazendo e outras isso e vai outras te e deixando outras. com culpa, falando do lado do quem pisou na bola, vai te deixando com culpa, vai te entristecendo o coração, se você é um cara realmente cristão, sabe que errou, mas tem medo das consequências, né? Então aí começa a te dar uma insegurança e vai te afastando da pessoa porque ela não vai me perdoar. Ela não vai me entender. Ela vai me, né, julgar, ela vai me castigar, ela vai brigar comigo. Então esses sentimentos, então é uma coisa importante. Como é que eu tenho que, primeira coisa, lembrar que o meu parceiro, a minha parceira é humano. Sim. E errar é humano. Então, também, assim como você, o parceiro, a parceira está sujeito a cometer erros, falhas. Então, às vezes a pessoa comprou um negócio e não te falou, coisas assim, são várias as coisas que podem acontecer. É isso, a gente sempre... É com tudo na nossa vida, né? Desde pequenas coisas até grandes, né? No sentido de que tragam grandes consequências e causas. Mas lembrar que eu acho que assim, você assumir e realmente estar disposto a conversar com a pessoa, né? Olha a frase que tem aqui nessa colocação. A pessoa certa, entre aspas, né? Não é aquela que nunca vai errar, mas sim a que está disposta a conversar sobre aquilo que não deu certo, pedir desculpas e encontrar uma forma de superar essa dificuldade junto com você. Então não espere da pessoa que você está aí, se você está namorando, se você está casado, que não vai errar. Né? Vai errar. Sim. Vai errar. Olha o apóstolo Pedro na relação dele com Cristo. Na quinta-feira santa. Não, ninguém prende Jesus. Daqui a faca. Foi lá, pá, cortou a orelha do cidadão. Horas depois, numa fogueirinha, enquanto Jesus era torturado, ele ali conversando, eles ouvem um sotaque de alguém que não era dali, que era da Galiléia. Escuta, você não é um dos seguidores... Né? Ele, barbaridade, tchê, nem gaúcho eu sou, né? Mais ou menos assim, né? E aí negou Jesus 3 vezes e ele tinha sido alertado por Jesus que ia negar. Exatamente. E Jesus, quando encontra ele, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Tanto que Pedro chora. E o que Jesus fez com Pedro? Acolheu, perdoou e colocou ele como líder da igreja em Jerusalém. E você confere a íntegra deste programa DR na CPT em nosso podcast que está lá no site radiocpt.com.br. E o programa DR vai ao ar todas as quartas-feiras às 2h da tarde em radiocpt.com.br. Agora a gente vai ouvir uma mensagem muito bacana para você refletir com o pastor Geraldo Schiller, que é vice-presidente de expansão missionária da IELB e apresenta todas as quintas-feiras às 2h da tarde o programa IELB em Ação. Reflita. No texto bíblico que nós ouvimos há pouco, Provérbios 3, 1 a 12, a mensagem de hoje destaca o versículo 1, que diz assim: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. E essa mensagem foi escrita pelo pastor Dr. Ernie Walter Seibert e ela está no devocionário 5 Minutos com Jesus, 2014, no dia 1º de outubro. E o título da mensagem é Confie no Senhor. As características do ser humano, ou melhor, a característica do ser humano que o destaca de todos os outros seres da natureza, é a sua inteligência. Não há outra criatura parecida com o ser humano neste aspecto. No entanto, esta característica humana também é muitas vezes a sua pior característica. O ser humano inventou o avião e o utilizou como arma de guerra. O ser humano inventou os computadores e inventou os vírus de computador. Ele inventou o comércio eletrônico e inventou os roubos por computador. Todos nós poderíamos aumentar esta lista de maus usos da inteligência humana. Às vezes, acompanhamos pela imprensa grandes julgamentos em que promotores e advogados de defesa procuram mostrar a culpa ou a inocência dos réus. Dificilmente um réu se dispõe a abrir o coração para dizer a verdade.
Provas técnicas são utilizadas para provar a inocência ou a culpa. A inteligência humana é usada para esclarecer ou encobrir os crimes. No livro bíblico de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, diz que não devemos nos apoiar na própria inteligência, mas devemos confiar no Senhor de todo o coração. A inteligência humana é uma das maiores virtudes humanas e, ao mesmo tempo, um dos seus maiores problemas. Como evitar que ela nos engane? A resposta bíblica é: confie em Deus. Se a resposta de sua consciência pode causar o engano, confie em Deus. Busque apoio em Deus. Milhões de pessoas ao longo da história levaram este conselho a sério, ou seja, confiaram em Deus. E o resultado desta confiança ao final da vida foi a vida eterna. Confiar em Deus é o melhor que podemos fazer. Quando olhamos para Jesus Cristo, a nossa inteligência traz, por vezes, dúvidas e incertezas. Não confie na sua inteligência. Confie em Deus. Confie em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez. Ali está a rocha segura sobre a qual vale a pena construir a vida. Portanto, que você, querido ouvinte, leve a sério esse conselho da palavra de Deus em Provérbios 3, 1 a 12. Confie em Deus, porque em Deus você sempre estará amparado e seguro. E que a sua oração sempre seja: amado Pai Celestial, não permitas que a minha inteligência me leve para o caminho do mal. Orienta-me e ajuda-me, para que eu confie apenas em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Você gosta de pagode, Luana? Quem não gosta de um pagodinho, ainda mais no sábado, hein, Júlio? A gente quer compartilhar aqui com os nossos telespectadores um pagode bem legal do grupo Boa Nova, de Cachoeirinha, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, que esteve nos estúdios da Rádio Cristo para Todos. Rolou um pagodão no programa Cantai Alegremente, muito bacana, né? O pagode, que é uma música super popular, uma música muito bacana, com uma letra cristã luterana que você confere agora aqui no CPT na TV. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Levo a coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. E é nesse clima de pagode que a gente volta para lembrar você que a Rádio CPT oferece uma ampla programação musical. Tem pagode, tem rock, tem reggae, tem rap, tem música clássica para todos os gostos, sempre levando a boa mensagem de Cristo através das ondas da nossa Rádio CPT. É isso aí, a gente convida você a acessar
radiocpt.com.br e acompanhar toda a programação 24 horas por dia, todos os dias da semana. E também você pode nos assistir pelo Facebook em facebook.com/Rádio da IELB. A gente volta no próximo sábado ao 12h30 para almoçarmos juntos aqui na tela da Ubra TV. Um abençoado final de semana, até lá. Até o próximo sábado, um grande abraço.